Mauro Cid cantou a pedra e saiu entregando um bando de gente por aí, hein? Nomes foram revelados em delação do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens aí mais famoso desse Brasilzão. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Deputado federal Eduardo Pazuello, o senador Luiz Carlos Reins. E gráficas, ele citou ontem, e mostrar a essa comissão em qual das minhas falas, hoje e sempre que falei, que eu citei o nome de alguma senhora chamada Mia Khalifa. Nem conheço, nunca ouvi falar o nome dela. Esse que estava aí falando da Mia Khalifa na abertura da live, e os empresários Meyer Nigri, da Tecnisa, e Luciano Heng, o velho da van. Todos são apontados pela Polícia Federal como membros do grupo que planejava um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Os federais chegaram aos nomes por meio da delação do tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens, deixa eu levantar isso aqui, do Bolsonaro. Segundo Cid, todos os citados se posicionaram favoravelmente a um golpe de Estado diante do então presidente. Uns pediam um golpe violento direto e outros preferiam ficar desacreditando as urnas e melar as eleições. De acordo com a apuração da revista Veja, um áudio enviado por Mauro Cid ao general Freire Gomes, então comandante do Exército, o ex-ajudante de ordens dizia que Bolsonaro já estava desiludido de um possível golpe a seu favor. No entanto, segundo os investigadores, o mandatário de então teria sido convencido do contrário pelos correligionários logo a seguir. Ou seja, Bolsonaro tinha meio que desistido do golpe, mas aí ficou os demoninhos da burguesia ali no ouvido dele. Não, dá golpe sim, que golpe é bom, golpe é bom. Eduardo Pazuello, atualmente general da reserva e deputado federal, era à época general da ativa e ministro da saúde, ou seja, já está errado por definição. Ele está envolvido no maior de todos os crimes cometidos pelo Bolsonaro, o descaso diante da pandemia de Covid-19, que deixou pelo menos 700 mil brasileiros mortos. Na trama golpista, se dimensionou uma conversa entre Bolsonaro e Pazuello, em que o general indica uma interpretação do artigo 142 da Constituição Federal, a mesma proposta pelo suposto filósofo, autodidata professor Olavo de Carvalho, que segue em silêncio aí há quase 2 anos, para justificar o golpe a partir de uma intervenção militar. É muito aquilo ali de que o artigo 142 permite, através dessa interpretação, que as Forças Armadas sejam uma espécie de órgão moderador. Isso é meio terraplanismo, porque é o mesmo artigo 142 que diz que as Forças Armadas não têm que dar pitaco em política. Então, o artigo 142 tem mais do que ser revisto pelo Congresso, porque ele está aberto à interpretação e, porra, não existe isso, né? Se está na Constituição, não dá para ser subjetivo. Pazuello teria defendido, sem cerimônia, uma ruptura institucional. Então, já dá para pedir a cassação do Pazuello, né? Ministério Público, STF, não, Liga da Justiça, 3 espiões demais, qualquer um, só não deixa mais ele ser deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Segundo o Cid, quando indagado por Pazuello, Bolsonaro não demonstrou interesse nos planos golpistas. No entanto, dias mais tarde, ao ser pressionado pelos empresários Luciano Heng, das lojas Avan, e Meyer Nigri, da Tecnisa, o mandatário teria avaliado pedir ao ministro da Defesa um documento mais duro para virar o jogo, ou melhor, reverter resultados eleitorais. Esse Meyer Nigri foi indiciado pela CPMI dos atos golpistas como difusor de conteúdos mentirosos nos aplicativos de mensagem. Fake news sobre aquela picadinha no braço, sobre o sistema eleitoral brasileiro, seriam suas especialidades. Tecnisa. É maneiro o modelo de negócio da empresa, né? Ele está no grupo de 8 empresários investigados por financiarem um esquema de disparos de mensagens e informações falsas a favor do ex-presidente. Em agosto, Bolsonaro chegou a repassar uma mensagem golpista a Nigri, em que dizia, abre aspas, teremos sangue e, abre aspas, haverá uma guerra civil, fecha aspas, ao lado de um vídeo em que atacava Alexandre de Moraes. Luciano Heng, das lojas Avan, é outro empresário investigado. Em janeiro do ano passado, ele foi condenado a pagar quase 90 milhões. Do ano passado não, janeiro passado, agora.
90 milhões em danos coletivos para coagir funcionários das suas empresas a votarem em Bolsonaro. Um ano atrás, em 11 de janeiro de 2023, 11 dias após a posse de Lula e 3 depois dos ataques de 8 de janeiro, ele fez uma postagem nas redes sociais desejando boa sorte ao novo presidente e condenando os ataques de Brasília, e disse que nunca esteve envolvido com qualquer atentado golpista, nem nada disso, não sei o quê, e lá, lá, lá. E foi isso aqui, ó. Vocês lembram desse papelão? Primeiro ele vem com a notinha oficial aí. Oi, pessoal. Quero passar uma informação. No dia 1º de novembro, soltei essa nota. Tu pode ter imprimido... Caralho, o que tem na cabeça, né, cara? Só porque tá escrito 1º de novembro, ele tá lendo o bagulho em janeiro, ele pode ter imprimido no dia. Na minha rede social, na rede social da Van. Ah, ele tinha postado antes já. Viu, Claudinho? Tem que ter paciência. Nos canais de imprensa, nota oficial. De 1º de novembro, a eleição foi dia 30, 1º de novembro, solta essa nota. Diante de tudo que tem acontecido, o empresário Luciano Hang esclarece que são falsos os boatos, fotos, áudios e vídeos que circulam nas redes sociais de que ele está envolvido, se manifestando ou patrocinando movimentos de paralisação de estradas ou rodovias. Tá, já deu, né, velho da Van? Pelo que parece, o Cid te entregou e entregou... Bom, entregou feio, né? Mas, bom, o Cid deu de X9 mesmo e parece que ele saiu entregando, foi todo mundo. Inclusive, esse cara que abriu a nossa live, né, falando aí da renomada atriz Mia Khalifa, Luiz Carlos Reis, que é um senador lá do Rio Grande do Sul, se não me engano. E aí eu separei um outro corte dele, porque esse cara ficou conhecido, pelo menos para mim, né, através da CPI da Covid, onde ele protagonizou várias bizarrices, né? Além de defender amplamente o tratamento precoce, que não tinha respaldo científico, ele também estava simplesmente mentindo. Senhor presidente, eu só quero fazer uma colocação. Logo no dia, ó, para ver como estava mandado, logo no dia que o Pazuello estava depondo, ele leva fake news sobre o estado de Manaus, que passou um dos maiores perrengues durante a pandemia. Excelência e o senador Eduardo Braga são do Amazonas. Sim. Foi liberado ano passado 2.616 milhões. Que conversa é essa? Sim, tinha dinheiro lá. Você não está falando a verdade, rapaz. Mas está aqui Você está mentindo. Não estou mentindo. Aqui está o valor. Você está mentindo, não, A cara do Pazuello, quase ri, filho de uma... Não estou mentindo, aqui está o valor liberado. Mentiroso, rapaz. Esse não, senhor. Não pode mentir. Aqui está o valor não liberado. Não é verdade isso liberado que para o governo do Estado. Isso é uma mentira. Não, multiplicada para não, senhor, eu vou lhe mostrar o valor. Vou mandar imprimir e vou lhe mostrar. Não me chame de mentiroso. Não sou. Vou lhe mostrar agora. Vou puxar a tabela e vou ver quanto é que foi para lá. Esse recurso foi que não foi. Foi o dinheiro lá. O que está acontecendo? O senador do Rio Grande do Sul está falando que teve verba para cacete pro Amazonas. E aí o senador do Amazonas, que é o Omar Aziz, que também estava presidindo a comissão, disse que não, que era mentira. E aí ficou aí nesse conflito aí de versão, né? Cara, o Luiz Carlos Reis, ele é uma figura icônica, né? Por isso que eu botei ele abrindo a live de hoje aí, falando da Mia Khalifa e tal, também foi na CPI da Covid. O cara conseguiu trazer uma atriz pornô pro debate da CPI da Covid-19. De acordo com o ex-ajudante de ordens, um grupo de radicais era a favor de um braço armado e pediu uma ruptura institucional mais direta e violenta, enquanto outro grupo preferia seguir batendo nas urnas e melar as eleições. O senador Luiz Carlos Reis estaria nesse segundo grupo, de ficar sistematicamente atacando as urnas e questionando o resultado das eleições. Logo ele, senador eleito. Nesse sentido, Cid delatou que Reis teria sugerido que Bolsonaro usasse as Forças Armadas para confiscar uma urna eletrônica sem o consentimento do TSE, a fim de realizar testes que comprovariam as teorias conspiratórias bolsonaristas sobre o equipamento e o próprio sistema eleitoral brasileiro. O senador Reis, que também integrava esse grupo, usava um documento do Ministério Público Militar que dizia que, como o país estava em GLO, para garantia das eleições, o senador entendia que as Forças Armadas poderiam pegar uma urna sem autorização do TSE ou de qualquer instância judicial para realizar testes de integridade. O senador encaminhava esse entendimento tanto ao colaborador quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que repassasse esse entendimento ao ministro
da defesa. Ou seja, mais um papel golpista passou na mão do Bolsonaro. E essa tríade golpista, tríade não, né? Até mais que 3, Pazuello, Reins, é que esses dois são de cargo eleito. Então essa dupla que foi eleita questionando o voto tem que ser caçada, mano. Os caras têm cargo eleito. Estão querendo zoar a urna eletrônica? Aí é demais pra mim. É demais pra mim mesmo. E, bom, essa galera aí também, todos esses que foram citados agora, eles também têm na mão, mano, o sangue pelo pior dos crimes do Bolsonaro, que a gente acaba esquecendo, né? Que além de golpe, além de ser corrupto, de ter recebido joia em troca de refinaria, de ter vendido o presente da presidência da República, ter um esquema de rachadinha institucionalizado na família, o pior crime dele acaba sendo escondido por isso tudo. Ele também é o responsável pelo Brasil ir na contramão do que falava o mundo inteiro sobre como gerir um país durante a pandemia. E isso aí atribui muitas mortes que ocorreram durante o período para ele. E ele tem que responder por isso. Isso não pode ser esquecido, tá ligado? Cara, o Bolsonaro defendeu cloroquina em pronunciamento de abertura da Assembleia da ONU. Então, olha que pica que a gente se livrou.